Salve, meus amigos, tudo bem? Excelente dia a todos. Chegando com o 12 em Campo News desta terça-feira, dia 20 de dezembro, final do ano chegando, trazendo aqui as principais notícias do Timão no dia de hoje. Bom, a gente vai falar aqui sobre 4 assuntos, né? Primeiro sobre o Matheus Bidu, tudo certo entre Guarani e Corinthians. Vamos falar também sobre Lucas Piton indo para o Vasco mesmo, minha gente, ou para o futebol europeu. Fernando Lázaro, por que vai ser apresentado apenas em janeiro? E Felipe Coutinho, o que o Corinthians precisa fazer para ter o jogador na temporada 2023? Mas antes, se liga nesse recadinho aqui da 1xBet. Antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de apresentar a vocês o nosso novo parceiro, a 1xBet, que é a parceira oficial do Barcelona, é também agora patrocinadora aqui do 12 em Campo. Na 1xBet, você tem grandes ganhos e pagamentos rápidos, minha gente. Se você procura uma casa de apostas segura, você achou. E para os inscritos aqui do canal, é só usar o meu cupom, que está aparecendo na tela, e vocês ganham em dobro, tá bom? A Copa do Mundo está rolando. É uma boa chance de ganhar uma graninha extra, hein? Aposte na 1xBet, parceira do 12 em Campo. Legal, muito obrigado. Aqui é o 1xBet, ó, aqui no comentário fixado, tá? Clica lá e fica conhecendo a plataforma, tá bom, meus amigos? Seguinte, vamos começar falando aqui então de Matheus Bidu. Matheus Bidu, Guarani e Corinthians definiram na noite de ontem o acordo, né, para que o Matheus Bidu, lateral esquerdo de 23 anos, possa reforçar o Corinthians na temporada 2023. Num primeiro momento, a negociação estava tudo ok, né? Se falava em 6 milhões de reais pelo jogador, aí o Corinthians topou, na hora de bater o martelo, o Guarani subiu para 8, e aí a negociação deu aquela travada. Mas ontem as partes sentaram, conversaram e definiram um acordo na casa dos 6 milhões e meio, tá? E o Corinthians fica com 20% dos direitos econômicos do jogador, tá? Mas para isso o Corinthians precisará pagar de imediato ali algo em torno de R$ 1.300.000, né, para poder garantir ali o negócio, fica seguro ali os 20% do jogador, tá? Então o Corinthians pagaria esse valor, fica com o Matheus Bidu e ainda deve mandar alguns jogadores que não serão aproveitados para a equipe de Campinas. Então falta muito pouco para que ele venha para São Paulo, faça exames médicos e seja apresentado como o lateral esquerdo aí que deve ser o titular, pelo menos a princípio, na temporada 2023. E por que não o Lucas Piton, Ivan? Bom, entrando no assunto do Lucas Piton, o Piton tem interesse, já havia tido interesse do Cruzeiro e do Vasco, mas o Vasco chegou agora um pouco mais forte no negócio, fez uma proposta, o jornalista Samir Carvalho trouxe essa informação ontem, de que o Vasco fez uma proposta muito boa para o Corinthians, muito boa, e que os valores agradaram a direção do Corinthians. E o Corinthians ainda ficará com um bom percentual do jogador. Então, numa venda futura, o Corinthians ainda lucraria com esse valor. Portanto, os moldes do negócio são esses. Um bom valor agora, e repito, esses valores que o Samir trouxe agradam, né? Não chegou a ser revelado esse valor, mas é um valor que agrada a direção do Corinthians, e o Corinthians ainda mantém o percentual do jogador para uma venda futura. Então, o Piton iria em definitivo para o Vasco da Gama. Né? Ou também uma possibilidade aí que surgiu de um clube europeu. Né? Como o Lucas Piton tem dupla cidadania, né? Ele tem o passaporte brasileiro e italiano, ele tem uma facilidade, um acesso muito mais fácil, né? O trâmite seria muito mais fácil ele ir para uma equipe europeia. Então existe também a possibilidade aí do Piton se transferir para o futebol europeu, mas a princípio o Vasco é que realmente está muito de olho e que deve concretizar o negócio aí nas próximas horas.
entrando no assunto agora aqui, Fernando Lázaro, né, que já está trabalhando desde o dia 14, né, que já havia sido anunciado pelo presidente Duílio Monteiro Alves, mas muita gente estranhou, né? Por que o Lázaro está trabalhando e não foi apresentado de forma oficial? Os dois auxiliares, o Thiago Lage e o Luciano Dias, já foram apresentados pela rede social ali, né, através do Flávio Ortega, que é a pessoa da comunicação do Corinthians, apresentou ali os dois novos membros da comissão técnica, tá, mas o treinador não, né? E isso tem um motivo. O Vitor Pereira ainda está sob contrato com o Corinthians, né? Então o Corinthians vai respeitar este prazo, mesmo com tudo o que aconteceu, Flamengo anunciando o Vitor Pereira, enfim, o Corinthians vai respeitar o período de contrato até 31 de dezembro, e aí o Lázaro, de forma oficial, será apresentado à equipe, ao torcedor corintiano, de forma oficial, né, com o presidente ao lado, tal, aquela entrevista coletiva. Então, por isso ainda esse silêncio do Lázaro e por isso que o Lázaro não foi apresentado ainda de forma oficial ao torcedor corintiano. Bom, para a gente fechar o vídeo de hoje, vamos falar sobre Copa Libertadores 2023. Tá? A Conmebol definiu aí datas para os sorteios das fases da Copa Libertadores 2023. Lembrando, estamos na fase de grupos, né? Estamos na fase de grupos da Libertadores, então a coisa vai ficar dessa forma. Tá? Na verdade, a gente tem a fase inicial, que é a pré-Libertadores, aí entra Atlético Mineiro, Fortaleza, enfim, esse sorteio será definido já amanhã, tá? Dia 21 de dezembro. A fase que o Corinthians entra, que é a segunda fase da Libertadores, que é a fase de grupos, ela acontece no dia 22 de março, tá? Então, no dia 22 de março, acontecerá o sorteio da fase de grupos, e aí sim o Corinthians saberá o pote que caiu, né? O Corinthians deve ser, não será a cabeça de chave, não será a cabeça de chave pelo ranking da Conmebol. O Corinthians é o 24º colocado, então o Corinthians no dia 22 de março de 2023 saberá os seus adversários para a Copa Libertadores 2023. Depois será feita o sorteio de oitavas de final, né? Que isso vai acontecer só no dia 5 de julho. Então tem muita água para rolar ainda, só no segundo semestre aí que conheceremos o sorteio das oitavas de final. Mas o que importa para o Timão é a fase de grupos, e essa acontece no dia 22 de março de 2023. Combinado, minha gente, às 9 da noite. Espero vocês aqui, vamos bater um papo, vamos conversar, vamos falar sobre Bidu, vamos falar sobre Felipe Coutinho também, né? O que falta para definir Felipe Coutinho? O que falta para definir o Felipe Coutinho? Bom, acho que os moldes do negócio eles já são muito claros, né? O Corinthians não tem o valor para pagar de vez, né? Então o Corinthians sabe que é uma questão salarial, que o Coutinho vai ter que se adequar ao salário brasileiro. Então, existe ali a possibilidade de uma liberação do Aston Villa para que o jogador venha de graça, e talvez um investidor, um parceiro do Corinthians, do clube, possa ajudar aí no pagamento do atleta. Então a novela continua, essa novela vai se estender do Felipe Coutinho, são aqueles detalhes, olha, eu preciso disso, eu quero aquilo, e vão levando, mas é uma definição, repito, que só deve acontecer aí para início do ano que vem. Vamos esperar, de repente chega um presente de Natal, mas não conto com isso não. Imagino que isso aconteça somente a partir de janeiro do ano que vem. Tá bom, meus amigos? Então, 9 da noite, espero vocês aqui no 12 em Campo. Se inscreva aqui no canal, deixa seu like, compartilhe aqui os vídeos e as lives e, claro, ative todas as notificações, combinado? Grande abraço para vocês, excelente dia a todos. Tchau, tchau.